Alunos do Polo de Presidente Dutra, bem-vindo à nossa 7ª aula da disciplina Doutrina da Salvação, Soteriologia. Nós temos trabalhado no decorrer dos nossos vídeos, das nossas aulas, os aspectos, as bênçãos da salvação, como são nos apresentados nas Escrituras Sagradas. Nos últimos 2 vídeos, na ordem, falamos sobre arrependimento e fé. Hoje, nesse vídeo, eu quero tratar com vocês a respeito da justificação. Bom, eu tenho certeza que você já deve ter assistido o filme As Crônicas de Nárnia, que fala sobre aquele episódio do leão, da feiticeira e do guarda-roupa, onde 2 rapazes e 2 moças entram no mundo de Nárnia e são chamados filhos de Adão e filhos de Eva. E tem um dos personagens chamado Edmundo, que desde o começo do filme possui um comportamento egoísta, mimado e também ao mesmo tempo é um rapaz encrenqueiro. Quando ele chega em Nárnia, ele tem logo contato com a feiticeira, inimiga de Aslan, e se bandeia para o lado daquela maldita mulher, trai os irmãos, trai Aslan, mas mesmo assim Aslan, o leão, vai para a pedra e se sacrifica no lugar de Edmundo. Depois Aslan ressuscita e começa a dar atributos aos 2 irmãos e às 2 irmãs. E quando chega em Edmundo, ele diz Edmundo o justo. E você talvez se surpreenda com a declaração de Aslan em relação àquele pobre rapaz que teve um comportamento reprovável desde o começo do filme. Mas na verdade, C.S. Lewis, que é o autor do livro, está nos mostrando o que Cristo fez por nós, pecadores miseráveis, que quando ele morreu naquela cruz e ressuscitou, ele atendendo os reclames da ira divina, nos declarou justos diante de Deus. É a nossa justificação. Então, queridos, assim como Edmundo, e C.S. Lewis representa muito bem isso no seu livro, e que mais tarde virou um filme, ele é a nossa representação. Aquilo que Cristo nos fez, nos declarando justos, malditos e terríveis pecadores. Pessoas que desde que nasceram possuem um comportamento, um pensamento, sentimentos completamente reprováveis pela lei de Deus. Mas Deus, sendo misericordioso, nos declarou justos. A justificação é importante de tal forma que foi ela o grande alvorecer da reforma protestante. Lembrem que Lutero, um monge católico agostiniano, por muito tempo fez várias penitências, sacrifícios, se andou de joelho, subiu escadarias, confessava os pecados regularmente, até aqueles pecados que aos olhos humanos pareciam bobos. Martinho Lutero confessava, buscando o favor divino. Mas um dia, lendo Romanos capítulo 1, versículo de 15 a 18, Lutero descobriu pela graça de Deus que o justo viverá pela fé. Naquele momento, ele descobriu que a justiça divina é o que nos pode declarar justos diante de Deus e nos trazer salvação. Ali rompeu-se a salvação, a reforma protestante. Bom, Rockman, no seu livro, ele vai fazer o seguinte comentário sobre Lutero e o pensamento dos reformadores. Não é de surpreender que Lutero tenha chamado a doutrina da justificação pela fé de o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. Está implícito aí o pensamento de que se a igreja estiver certa nessa doutrina, estará também nos outros ensinamentos. Mas se ela estiver errada nessa doutrina, estará igualmente errada nos demais. De igual modo, Calvino disse que a doutrina da justificação é o eixo ao redor do qual a religião gira. John Murray afirma que não há questão mais importante ou definitiva do que o que é respondida pela doutrina da justificação. James Packer sumariza o significado da justificação de um modo compreensivo. Ele diz: conforme o entendimento dos reformadores e seus seguidores, e segundo Paulo, tal como entendo,
O tema da justificação é teológico ao declarar uma obra de surpreendente graça. É antropológico ao demonstrar que não podemos salvar a nós mesmos. É cristológico, pois baseia-se na encarnação e na expiação. É pneumatológico, já que é fundado na união com Jesus, realizada pelo Espírito. É eclesiológico, determinando a definição e a saúde da igreja. É escatológico, pois proclama o verdadeiro veredito final sobre os crentes aqui e agora. É é evangelístico, ao convidar almas atribuladas à paz permanente. É pastoral, quando nos identifica como pecadores perdoados, o que é básico para a nossa comunhão, e é litúrgico, pois é decisivo para a interpretação dos sacramentos e para dar forma aos cultos sacramentais. Nenhuma outra doutrina junta tantas coisas preciosas e vivificantes. Por isso, queridos, é importante entendermos que tanto a Bíblia quanto a Reforma falam tão fortemente dessa doutrina, a justificação. E daí entendemos que é importante, é imprescindível que tenhamos um conhecimento correto do que é a doutrina da justificação. Vamos começar então com o estudo da palavra e partiremos logo para o Novo Testamento. A palavra usada no Novo Testamento para justificação é o verbo dikaio, ou dikaiô, que aparece 39 vezes no Novo Testamento e é empregado no sentido de declarar alguém justo, não de tornar, mas de declarar. E é importante ter isso em mente, como nós podemos ver em Lucas capítulo 18, versículo 15 e Atos capítulo 13, versículo 39. Paulo, aquele que vai mais usar desse termo, ele usa no sentido forense ou legal. Era uma palavra usada nos tribunais, que o juiz, mesmo diante de um ato criminoso ou ruim de algum homem, poderia declará-lo justo, mas nunca torná-lo justo, o declarava, e ele estava agora, naquele momento, inocentado dos seus pecados. Bom, da mesma forma, Paulo usa essa palavra para dizer que Cristo nos declarou justo diante do tribunal de Deus, de maneira legal. Só que para isso ele precisou levar os nossos pecados, né? Ele assumiu a nossa culpa, ele recebeu sobre ele a ira divina. Era necessário que Cristo morresse e ressuscitasse para nos declarar justos diante de Deus. Bom, diante disso, nós iremos agora pensar no ensinamento escriturístico da palavra. Muitas pessoas pensam que a justificação é apenas algo do Novo Testamento, mas aí temos um equívoco, porque não é. Toda a Escritura, toda a Bíblia fala sobre a justificação. E isso começa lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, que diz o seguinte: ele, Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Observe que Abraão foi justificado não por obras, mas pela fé na promessa de Deus, que era uma clara referência, não somente uma descendência imediata de Abraão, mas a descendência que traria o Salvador, onde todas as famílias da terra seriam benditas. Isso fica muito claro, essa explicação, quando você vai para Romanos capítulo 4, versículo 3 e Gálatas 3, 6, onde o apóstolo Paulo explica e elucida essa declaração de Gênesis capítulo 15, versículo 16, dizendo que Abraão foi justificado pela fé e não por obras. Continuando, Rockman então vai nos apresentar mais textos e as formas que são aplicadas no Antigo Testamento para falar da justificação. Rockman diz o seguinte: o fato de Deus perdoar os nossos pecados é claramente ensinado no Antigo Testamento, mesmo que a palavra justificação não seja usada no Salmo 103, de 8 a 12, a certeza dada nesses versos de que Deus não nos trata segundo merecemos, nem retribui segundo nossas iniquidades, e que Ele removeu nossos pecados e os removeu para tão distante quanto o Oriente do Ocidente. Certamente incorpora a bênção da justificação.
o perdão total de nossos pecados. A mesma confortante mensagem é trazida pelas palavras estimulantes com que Miqueias encerra sua profecia, no capítulo 7, de 18 a 19. Quando Isaías diz que o Senhor tinha lançado sobre o servo sofredor, que ainda não tinha vindo a iniquidade de todos nós, 53:6, e que pelo seu conhecimento a justiça do servo justificaria a muitos, Isaías 53:11, ele estava proclamando em linguagem profética e com uma visão que rompia as cortinas do futuro, a doutrina da justificação pela fé. No Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo, como já foi dito anteriormente, como aquele que enfatiza muito mais ainda a ideia da justificação pela fé em Cristo. Eu quero convidar você então, além das passagens que já foram citadas, a abrir em Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 28. Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 28 diz: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometido sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Diante disso, Rockman diz que nós aprendemos algumas verdades sobre a justificação pela fé nesse texto. Primeiro, que a justificação pela fé tem raízes no Antigo Testamento, testemunhada pela lei e pelos profetas, como podemos ver no versículo 21. Aprendemos também que a justificação é apropriada pela fé, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, como podemos ver no versículo 22. Terceiro, aprendemos que a necessidade da justificação é afirmada na última parte do verso 22 e na primeira parte do verso 23, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores e necessitamos da justificação. 4. A base para a justificação é a obra expiatória de Cristo. Duas palavras lá aparecem, redenção e expiação, mostrando que é necessário a obra de Cristo para a nossa justificação. Bom, aprendemos também a base da nossa justiça, que é Cristo, a nossa justificação. Então essas verdades são apresentadas aqui em Romanos capítulo 3, versículo de 21 a 23. Perdão, irmãos, queridos alunos, pela mexida aqui. Então, queridos, fica muito claro o que é justificação para nós. Bom, como nós então podemos conceituar justificação diante daquilo que aprendemos até agora, nesse momento? Lá na página 172, Rockman vai dizer que a justificação é isso. Pode ser definida como um ato gracioso e judicial de Deus, pelo qual ele declara justos a pecadores crentes na base da justificação de Cristo, que lhe é creditada, perdoando seus pecados, adotando-os como filhos e dando-lhes o direito à vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Diante disso, queridos, nós precisamos, como pastores, apresentar aos nossos irmãos que estão lutando com o pecado, que eles já estão justificados, adotados. Como evangelistas, anunciar aos homens perdidos, transtornados em trevas, que há um Deus gracioso, que os justifica de seus pecados. E nós, então, como obreiros, devemos rechear todas as nossas doutrinas, todo o nosso ministério, a nossa vocação, com a doutrina da justificação. Queridos alunos, que Deus os abençoe.
Até mais, em nome de Cristo Jesus. Amém.